Olá, meus amores, vamos iniciar mais uma aula. E o nosso componente curricular de hoje vai ser História. Hoje nós vamos estudar a chegada dos portugueses ao Brasil. Como os portugueses conseguiram chegar aqui em nossa terra. Vamos lá? Em março de 1500, partiu de Portugal a serviço do rei Dom Manuel, era o rei que tinha naquela época lá em Portugal. Uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens. Entre esses homens da expedição lá portuguesa que saiu em março de 1500 tinham marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras, de sua terra natal, por algum crime que eles cometeram. Por isso que eles saíram de lá e vieram na expedição. Essa expedição foi comandada pelo comandante Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias. Isso mesmo. Pedro Álvares Cabral, o comandante daquela esquadra, ele tinha o objetivo de chegar às Índias para fazer o comércio com a Índia, que era um comércio muito rico e importante, como essas especiarias que nós vimos na aula passada. Contornando o continente africano. Então ele ia contornar o continente africano para poder chegar lá às Índias. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro ao qual deram o nome de Monte Pascoal. Esse monte, ele recebeu esse nome porque era a época de Páscoa, isso mesmo. Era na época da Páscoa, no dia 22 de abril de 1500, quando eles avistaram esse morro. Por isso que eles deram o nome de Monte Pascoal. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, ou seja, para parar o seu barco, e todos os que estavam ali dentro do navio puderam descer e pisar em terra firme, onde colocaram o nome de Porto Seguro, que é localizado no atual estado da Bahia, isso mesmo, estado vizinho aqui da gente, Sergipe. E chamaram de índio aquelas pessoas que eles iam ali. Por que eles receberam esses nomes? Porque os portugueses achavam que tinham chegado às Índias. Então eles chamaram aqueles primeiros habitantes que eles enxergaram, que já moravam aqui em nossas terras, de índios. Por isso eles receberam esse nome, porque eles achavam que tinham chegado às Índias. Todos os registros da viagem e todos os descobrimentos que foram feitos durante essa viagem, eles eram registrados manualmente, eram escritos por um escrivão. Escrivão era a pessoa que registrava, que escrevia todos os relatos da viagem portuguesa. E o nome do escrivão que tinha na esquadra de Pedro Álvares Cabral era Pero Vaz de Caminha. Ele era quem narrava os acontecimentos e todos os documentários, todos os documentos sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, sobre os indígenas. Ele foi quem, Pero Vaz de Caminha, o nosso escrivão, foi quem escreveu alguns relatos sobre como eram os indígenas daquela época. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, um padre, isso mesmo, que era o Frei Henrique Soares de Coimbra, que foi responsável por celebrar a primeira missa aqui no Brasil, no dia 26 de abril de 1500. Então já sabe, dia 22 de abril, eles avistaram o Monte Pascoal. Recebeu esse nome, o monte, porque eles achavam porque eles chegaram aqui na época da Páscoa. Dia 24 de abril de 1500, que é o dia do descobrimento do Brasil, foi o dia que os portugueses desembarcaram e pisaram em terra firme aqui em nosso país, com a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Todos os relatos feitos nessa viagem eram feitos pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Isso. E no dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, que era um sacerdote português. Ele também veio na esquadra
de Pedro Álvares Cabral para aqui, para as nossas terras. Mas o objetivo dele não era chegar aqui no Brasil, era chegar às Índias para fazer o comércio das especiarias diretamente com esse país que era muito rico. Mas ele chegou aqui ao Brasil porque a espada dele se afastou da rota. Ele perdeu o controle da espada. Certo? Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o mundo em duas partes. A primeira tentativa do acordo foi feita em 1493, mas ela não deu muito certa, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Para ser um acordo, as duas partes têm que aceitar para poder esse tratado dar certo. Então foi aí que anos depois, em 1494, os portugueses e espanhóis firmaram um acordo para dividir as terras descobertas. E esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Então já sabe, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito em 1494 entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas. E o acordo ele ficava assim: a parte leste das terras descobertas da América do Sul ficou para Portugal, que é essa partezinha amarela. E a parte oeste ficou para Espanha. Espanha quem comandava toda a parte oeste. Por isso que a nossa língua, a língua oficial, foi a língua portuguesa. Porque os portugueses vieram para cá e introduziram aos seus costumes, a sua língua, a sua maneira de comunicação. Certo? É uma das heranças que nós temos dos portugueses. Os nomes que o Brasil recebeu. Antes de receber o nome de Brasil, nós tivemos outros nomes. O primeiro dele foi Ilha de Veracruz, porque Pedro Álvares Cabral pensou que havia chegado em uma ilha. Então, como ele disse, cheguei a uma ilha, vou colocar o nome da terra descoberta de Ilha de Veracruz, porque ele utilizou a cruz também na sua missa. Ele colocou a cruz quando fez a primeira missa, 2 dias depois do descobrimento. Anos foram se passando e ele pôde perceber que ali não se tratava de uma ilha. Não era uma terra pequena, porque ilha é uma porção de areia, de terra, cercada por água. Tem água por todos os lados. E ele caminhava, andava e não via que só tinha água, tinha muita terra. Então ele disse, e vou ter que trocar o nome. E o nome deixou de ser Ilha de Veracruz e passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. Com o passar do tempo, ele descobriu que essas terras não eram uma ilha, viu que tinha uma grande porção de terra, era enorme a parte continental do nosso país, e ele pegou e mudou o nome e colocou Terra de Santa Cruz, onde ele fez a celebração da segunda missa no Brasil. E nessa celebração, ele já celebrou e anunciou a mudança do nome de Terra de Santa Cruz. Então já sabe. Primeiro nome, Ilha de Veracruz, porque ele achou que tinha chegado em uma ilha. Segundo nome, Terra de Santa Cruz, porque ele descobriu que não era ilha, era uma grande porção de terra. Com o passar dos anos, eles descobriram o pau-brasil, uma árvore muito típica que existe em grande abundância aqui nas nossas terras. Essa árvore possui uma madeira, que dessa madeira era extraída uma tinta muito forte de cor avermelhada, que era utilizada como matéria-prima de grande valor e era revendida, era exportado para fora do nosso país. Como o pau-brasil passou a ser a principal fonte de economia do nosso país naquela época, eles mudaram o nome de Terra de Santa Cruz para o nome que nós recebemos até hoje, que é Brasil. Então, o nosso nome, Brasil, o nome do nosso país, da nossa nação, é Brasil justamente por isso, porque
naquela época, em 1527, a principal fonte de economia do nosso país era o pau-brasil, uma árvore típica daquela época, que era retirada a sua madeira, e dessa madeira ele extraía uma tinta vermelha que era utilizada como matéria-prima nas indústrias. E era de grande valor, e isso tudo era exportado para fora do nosso país. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o tio Rafa. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!